Enem 2019, uma questão envolvendo aí grandezas inversamente proporcionais. E nesse caso específico, uma regra de 3 de modo inverso, tá? Vamos lá. Um ciclista quer montar um sistema de marchas usando dois discos dentados na parte traseira de sua bicicleta, chamados catracas. A coroa é o disco dentado que é movimentado pelos pedais da bicicleta, sendo que a corrente transmite esse movimento às catracas, que ficam posicionadas na roda traseira da bicicleta. As diferentes marchas ficam definidas pelos diferentes diâmetros das catracas, que são medidos conforme indicação na figura. O ciclista já dispõe de uma catraca com 7 centímetros de diâmetro e pretende incluir uma segunda catraca, de modo que, à medida em que a corrente passe por ela, a bicicleta avance 50% a mais do que avançaria se a corrente passasse pela primeira catraca, a cada volta completa dos pedais. O valor mais próximo da medida do diâmetro da segunda catraca em centímetro e com uma casa decimal é de quanto? Veja bem, nós precisamos aqui compreender alguns detalhes do funcionamento aí da bicicleta, né? Então, segundo o enunciado aí, nós temos que na traseira temos a catraca, é aqui que vai ser colocado aí o novo disco que a pessoa quer pôr, e na frente nós temos a coroa. É aqui na frente que ficam os pedais em que a pessoa vai pedalar, ok? Então, repara o seguinte, quando eu tenho aqui uma diferenciação nos diâmetros da catraca e da coroa, ao pedalar de forma que eu dei uma volta completa aqui nessa coroa, a catraca vai dar mais do que uma volta, não é? Ela vai girar mais. E é a partir da catraca que eu tenho o deslocamento da bicicleta, né? Quanto mais essa catraca girar, maior vai ser o deslocamento. E veja o seguinte, então quanto menor for o diâmetro dessa catraca, eu dar uma volta completa aqui, pedalar, de modo que eu dei uma volta completa na coroa, quanto menor o diâmetro da catraca, mais ela vai girar, maior vai ser o deslocamento, certo? Então, uma bicicleta com um bom rendimento vai ter uma catraca aí com o menor diâmetro possível. É claro que existem regras para isso, né? Então, menor diâmetro possível, mais deslocamento eu tenho aí conforme eu pedalo, certo? O enunciado me disse que com uma catraca de 7 centímetros de diâmetro, certo? É essa catraca que a pessoa tem ali no momento, eu tenho um certo deslocamento. Quanto é esse deslocamento? A gente não sabe. Vou apenas, então, deixar aqui como D. D de deslocamento, de distância, tá? E a pessoa quer incluir ali uma nova catraca, um outro disco, né? Vai incluir um outro disco de modo que esse deslocamento tenha um aumento de 50%, como ele disse no enunciado, um avanço de 50% a mais. Quanto que vai ser aí a forma decimal para eu colocar na representação? Aqui seria um D 100%. 150%, porque é 50% a mais, né? 50% mais 100%, então 150% vai ser 1,5D, ok? É só você pegar ali o 150, dividir por 100, que você obtém aqui a forma decimal, tá? Então, para esse avanço de 50% a mais, qual vai ter que ser o diâmetro da minha catraca? X, ok? Multiplico cruzado? Não. Se fizer isso, vai dar coisa errada aí. Por quê? Como eu mencionei ali no desenho, né, no esboço que eu fiz aqui, quanto menor for o diâmetro da catraca, mais eu tenho deslocamento, maior é o meu deslocamento, ok? Então, ó, eu tenho maior deslocamento quanto menor for o diâmetro da catraca. Ou seja, são grandezas inversamente proporcionais. Para resolver regras de 3 desse modo, a gente multiplica de forma direta, tudo bem? Então, de forma direta, eu tenho aqui, ó, x vezes 1,5D
ou 1,5D, vezes o x, igual a 7 vezes o D. 7 vezes o D, ok? Vamos deixar o x sozinho, né? Então, 7D sobre 1,5D. Cancela o D em cima e embaixo e efetua a divisão ali, 7 dividido por 1,5. A gente vai obter aqui 4,66666, que arredondando aí, deixando apenas uma casa após a vírgula, fica 4,7 aproximadamente, tá? Centímetros, certo? Portanto, alternativa correta, letra C. Até a próxima.